Bom dia, colegas e administradores do sistema CFA, CRA, internautas e membros da mesa. Gostaria de fazer um convite para reflexão com relação à situação que vivem os estudantes e formandos em administração até o segundo ano. Aí vem uma pergunta que é a base da reflexão. Os novos administradores estão preparados para enfrentar os desafios de um mercado altamente competitivo e em constante mudança? A resposta é não para os coaches que aqui estão e para o grupo de excelência de coaching do CRA de São Paulo. Para atender a essa necessidade em minimizar a transição da vida acadêmica para uma vida profissional, foi desenvolvido pelos coaches e relatores Jansen, Silvana e Vera, que estão aqui à minha esquerda, membros do GEC, um projeto de coaching para assistir os estudantes e recém-formados em administração. Projeto que demandou mais de 2 anos de pesquisa para o seu desenvolvimento, com a aprovação do Grupo de Excelência de Coaching e sob o patrocínio do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Hoje, o objetivo da Plataforma do Conhecimento é despertar, por meio do coaching, a grande responsabilidade social do projeto que recai nas costas e sob a responsabilidade do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais e das faculdades de administração sobre o tema. Com essa introdução, eu gostaria de dizer a todo o Brasil que os componentes da mesa são todos coaches e membros integrantes do Grupo de Excelência de Coaching do CRA de São Paulo. Mas eu gostaria que cada um deles se apresentasse, começando pela Vera, à minha esquerda. Por favor. Meu nome é Vera Cecília Mota Pereira, sou psicóloga e consultora organizacional. Bom dia, eu sou Jansen de Queiroz, administrador, economista e coach. Bom dia, Silvana Aladim Ramalho, sou coach, administradora, consultora organizacional. Paulo Roberto Pereira da Costa, coach, administrador e coordenador de Grupo de Excelência de Coaching de São Paulo. Bom dia, Isabel Cristina Fole, economista, consultora organizacional, coach organizacional e educadora. Bom dia, Marcel Ferrada, professor universitário, psicólogo, coach, doutorando em psicologia e psiquiatria médica e membro do Grupo de Excelência do CRM. Bom dia, eu sou Richard Petrick, sou administrador, professor universitário e sou mestre em negócios internacionais e ex-executivo em empresas de grande porte. A composição da mesa foi estruturada de tal forma que nós pudéssemos analisar essa transição entre o estudante de administração, o recém-formado e o mundo que ele vai enfrentar. Esta composição da mesa foi colocado do lado esquerdo os relatores do projeto e à direita, professores universitários que estão em contato diuturno com estudantes e que podem compreender o que se passa na cabeça desses jovens. Desta forma, nós poderemos dar uma dinâmica bastante intensa para analisar esse projeto. Quero alertar que, como se trata de um projeto de grande responsabilidade e de grande profundidade, nós não teremos condições de, hoje, em 1 hora, esgotar o assunto. Esse assunto terá que ser aprofundado, terá que ser debatido ao longo do tempo. Como eu disse no início da minha fala, esse projeto demandou 2 anos de pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos agora iniciar o primeiro bloco, e esse primeiro bloco será desenvolvido pelos relatores, na apresentação do projeto. Bom, gente, o GEC, ou Grupo de Excelência em Coaching, ele trabalha com o conceito de coaching da seguinte maneira: coaching é uma atividade profissional
que se dá num processo confidencial estabelecido numa relação de parceria entre o coach e o cliente, visando o desenvolvimento pessoal e profissional, apoiando e instigando com o objetivo de atingir resultados previamente estabelecidos. Se nós utilizarmos aí uma expressão que o mercado usa muito, que é o coaching, só para que nós possamos balizar conhecimento, o coaching nada mais é do que o cliente. Os conceitos já desenvolvidos pelo Grupo de Excelência em Coaching do Conselho Regional de Administração de São Paulo está disponível no site do CRASP, assim como todos os materiais produzidos pelo grupo. Aproveito também para falar de um artigo que eu escrevi intitulando Coach Mentoring Counseling, qual a melhor solução para a sua realidade, que também pode ser acessado através do site do CRASP. Agora o Jansen vai falar em linhas gerais do programa. Muito se tem comentado, falado, escrito, né, sobre, em revistas, jornais, né, e no mundo dos acadêmicos e educacional, sobre o rito, as dificuldades do rito de passagem. Tá? E o CRA, através com o apoio do Grupo de Excelência em Coaching, diante dessas dificuldades colocadas em todos os meios de comunicação e na vivência de todos os professores e universitários, achou por bem desenvolver um programa que vise facilitar esse rito de passagem. Né? Porque sabemos que todos nós passamos por isso e sabemos do quanto é doloroso transitar nesse rito sem um apoio. Né? Todos nós aprendemos com muita dificuldade essa fase de transição. Então, nós ali pensamos o seguinte: como fazer isso de uma forma estruturada, simples, objetiva e bastante serena. E nós fizemos o seguinte: estruturamos esse programa em 4 grandes dimensões: a conceitual, a ambiente organizacional, né, a competência emocional e visão de carreira. Você poderia repetir, por favor, para deixar bem claro esses 4 pilares? Certamente. Quer dizer, são conceitual, né, ambiente organizacional, né, competência emocional e visão de carreira. Especificamente, só para introduzir nas dimensões, especificamente o que é que vai tratar no conceitual. Né? Isso é importante porque no Brasil é um dado cultural, isso não é defeito nem qualidade, uma característica nossa que precisa ser mudada, e deverá ser mudada, que é entender que a teoria na prática é outra coisa. Tá? Então, a teoria nada mais prático que uma boa teoria. Se não fosse assim, ninguém faria faculdade, nem MBA, nem doutorado. Não é isso? Então, a teoria é fundamental, porque o profissional precisa entender que o que ele vende é conhecimento. Tá? Então, se ele não adquirir conhecimento, ele não será um bom profissional, ele não terá uma transição de carreira legal, e ele, possivelmente, se não iniciar bem, ele vai ter muitas dificuldades no desenvolver da sua carreira. Então, por exemplo, nós vamos tentar passar para os nossos clientes a integrar teoria e prática. Não adianta só teoria, não adianta só prática. Tem que haver uma interação e valorizar igualmente teoria e prática. A outra questão é desenvolver no cliente um pensamento sistêmico. Né? E uma outra questão que também é cultural, né, que nós vamos tentar sensibilizar, é conceituar e valorizar o tempo. Né? Tempo é uma das 2 condições essenciais para se realizar qualquer coisa. Sem tempo e sem saúde não se realiza absolutamente nada. Né? Então nós precisamos incentivar o jovem profissional a valorizar e aplicar produtivamente o seu tempo. Uhum. Bom, esse projeto visa oferecer uma metodologia de coaching em ambiente de grupo para que os jovens possam manifestar as suas expectativas, ansiedades, sonhos, dúvidas sobre planejamento de carreira, que competências desenvolver, busca por desenvolvimento,
Tudo isso trabalhadas através de reuniões temáticas, as quais o Jansen comentou, que se envolve conceituação, ambiente organizacional, competência emocional e visão de carreira, com trabalho de coach e mentoring, visando diminuir o tempo de amadurecimento profissional para que esses formandos possam oferecer contribuições efetivas para as organizações. E aí, como exemplo, para que a gente possa comentar o que será trabalhado no ambiente organizacional, entre os vários tópicos que serão trabalhados, um que eu destaco como maior relevância, que é justamente dar e receber feedback. Isso, então esse programa visa aumentar a percepção de carreira dos interessados e ver que essa percepção traz consequências e a escolha dele vai ter que ser repensada, revista e trabalhada frente à preocupação dos dirigentes, das organizações que estão cotidianamente nos debates, nos seminários, nas publicações. Nós vamos tentar trabalhar com as motivações e anseios dos jovens, mas em contraponto com as metas e diretrizes organizacionais, de tal maneira que eles possam desenvolver relacionamentos eficazes com pessoas de gerações e conhecimentos diferentes e acessos diferentes às tecnologias, né? Dentro desses 4 tópicos que vão embasar o programa, nas competências emocionais, por exemplo, nós vamos trabalhar a possibilidade da pessoa de rediscutir atitudes que podem estar eivadas de pré-conceitos e que às vezes não se percebem e dirigem os seus comportamentos. As pesquisas apontam que as pessoas são contratadas pelas suas competências, mas algumas vezes são demitidas pelos seus comportamentos. Então, vamos ter ocasião de trabalhar isso aí. E na visão de carreira, as pessoas vão poder entender que as decisões têm que ser feitas em cima de fatos. Vão ter que começar a perceber que não bastam desejos e motivações, mas que tem que ter um apoio objetivo nisso, né? E o programa, então, ele, através desses 4 encontros, ele vai navegar sobre esses temas. E depois, além disso, cada participante deverá fazer um plano de desenvolvimento gerenciável dele, né? De tal maneira que, diferentemente de um diário que se apoia sobre o que aconteceu, nesse plano ele vai tentar cartografar um mar não navegado organizacional dele, né? Que ele tem, então, o apoio de um pensamento crítico em cima das suas possibilidades e das suas dificuldades. Em paralelo a tudo isso, e suplementando, os participantes serão convidados a participar de seminários, reuniões e fóruns sobre temas específicos. E para isso, nós aqui do grupo de coach vamos contar com o apoio dos outros grupos de excelência do CRA, enfaticamente o grupo de jovens administradores, o grupo de ética e gestão, governança corporativa e o grupo de relacionamento com as instituições de ensino superior. E eu acho, Paulo, que a gente só pode parabenizar o CRA por ter apoiado essa atividade, porque assim, é uma sensibilidade para um papel além do papel normal dos conselhos, que é fiscalizar e regulamentar. Ele foi sensível, ele foi acolhedor a uma demanda que está acontecendo aí, tanto dos estudantes quanto dos empresários. Obrigado, Vera. Bom, eu disse no início da nossa fala que nós tínhamos aqui 2 vetores importantes. Uma é o mundo altamente competitivo que nós estamos vivenciando, e o outro é um mundo de constante mudanças. Como coach, no meu escritório, nós temos analisado e vivenciado
profissionais dos seus 40, 45 anos, que apresentam problemas decorrentes da época que eles adentraram o mercado de trabalho. Se nós analisarmos que coaching também é um filme, não instantâneo, é um antes, um durante e um depois, isto é reflexo de um despreparo, de uma falta de orientação, de uma falta de coaching quando esses jovens entraram no mercado de trabalho. Aos 40, 45 anos, eles começam a apresentar alguns problemas e algumas dificuldades oriundas desta fase desse período. Frente a isso, eu gostaria de passar agora para os companheiros, os colegas da área de debates, e que formulassem as suas perguntas, seus questionamentos do que foi abordado até agora. Eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos que foram explorados pelo Jansen e pela Vera agora, que são bastante pertinentes ao assunto coaching. Uma das situações em que o coaching pode ser mais favorável e mais proveitoso é nos momentos de transição, de uma forma geral. Não raramente nós encontramos na nossa prática profissional pessoas que trazem as grandes dificuldades por estarem vivendo as ansiedades, as angústias, as dificuldades pertinentes à transição. E é isso o que passa o jovem formando, o universitário, quando ele está saindo da faculdade, quando ele está chegando no mercado de trabalho. A transição que o Jansen comentou entre a teoria e prática é um reforço dessa situação, dessa instabilidade. A Vera comentou que os profissionais são contratados pela sua competência e demitidos pelos seus comportamentos. Isso é o que a gente encontra nas pessoas que nos procuram. Poxa, mas eu fiz tudo como eu aprendi na faculdade, por que é que não deu certo? Porque a minha habilidade na hora de buscar os meus conhecimentos, tudo aquilo que eu acumulei no meu tempo de faculdade, tudo aquilo que eu estudei, associado aos comportamentos que eu implementei na hora de colocar em prática, não deram uma boa combinação. Eu estou fazendo esse relato para devolver para vocês a seguinte pergunta: de que maneira esse programa pode ajudar estas pessoas que passam por uma transição, por uma fase em que eles procuram uma estabilidade profissional, procuram amadurecimento profissional, chegam com a ansiedade de quem quer dar o resultado às organizações? Como é que esse programa ajuda a converter teoria em prática através de comportamentos? Antes de vocês responderem, a mesa está me chamando a atenção, no sentido de que agora nós vamos iniciar as perguntas que virão também dos internautas. Então, nós vamos procurar mesclar perguntas dos internautas e as perguntas de todos vocês e os debates. Combinado assim? Ok. Então, por favor, Vera responde. Pegando essa questão que a Cris colocou, o trabalho foi colocado em grupo, foi formatado para ser feito em grupo, porque dá chance de que a pessoa perceba que esta sensação que ela tem de inadequação não é única, não é dela só. Outros estão com a mesma situação, né? E no debate entre eles, dirigidos pelo coach, que normalmente será um coach experiente, né, vai possibilitar que todas essas ansiedades sejam faladas, sejam explícitas e tenham trocas entre eles, né? Facilitando um pouco essa transição, né? Eu tenho aqui uma primeira pergunta do nosso colega Geraldo José, que pergunta qual o propósito do coach. Quem é que poderia responder? Mas eu gostaria que essa resposta estivesse inserida dentro do projeto. Isso não fosse simplesmente uma questão conceitual de coach, mas de uma aplicação do coach ao projeto. Ok. O propósito básico do coach é contribuir para que o indivíduo caminhe no sentido da autorrealização. Tá? Quer dizer, é facilitar o que ele se desenvolva buscando a autorrealização. Quer dizer, você, na realidade, foca, e vocês estão focando muito o desenvolvimento e o autodesenvolvimento
do cliente, do estudante ou do profissional. Exatamente, mas não vamos dizer somente do lado cognitivo, né? Porque a administração é talvez a única, aí estou puxando brasa para a nossa sardinha, que é uma atividade que exige que você convenha de uma forma bem intensa razão e emoção. Então não adianta só ter conhecimento, como falou a Cris, né? Porque, e como a Vera falou, que o comportamento não é meramente cognitivo, né? Ele é fundamentado muito na emoção. Então, nós vamos tentar transferir, né, essa sensibilidade de que o indivíduo deva desenvolver competências cognitivas, competências emocionais, né, e visando resultados. Eu tenho uma segunda pergunta que eu passaria agora para os debatedores e depois vocês poderiam completar. É da nossa colega Bianca do Rio de Janeiro. Ela pergunta: o tempo está passando, os problemas se avolumando e estou sempre correndo atrás deles. Como ter qualidade de vida se a exigência é outra? Patrick? Ok. Acho que o que a Bianca está trazendo é bastante frequente nas empresas hoje em dia, né? O executivo não tem tempo para nada a não ser trabalhar e tentar entregar resultado, e é cobrado por isso, e sempre não sobra tempo para se fazer tudo. Me parece que isso é muito pertinente a sua pergunta, porque isso também é algo que pode ser trabalhado dentro de um processo de coaching, onde você vai aprender melhorar as suas competências, inclusive de gestão do tempo, como o próprio Jansen já havia mencionado, né? Mas inclusive, sabendo priorizar melhor as coisas que você tem para fazer. Você vai me dizer, você está falando isso porque você não está na prática, eu já estive na prática, e de fato é sempre possível melhorar e substancialmente, né, estabelecendo-se metas de eu quero melhorar primeiro isto, eu quero melhorar primeiro a minha entrega de resultado, quero que a percepção do que eu estou fazendo seja maior perante os meus pares e meus chefes, ou não, eu quero priorizar agora a gestão do meu tempo para que sobre tempo para eu fazer outra coisa fora, e assim por diante. Né? Tem uma outra pergunta muito interessante que eu gostaria de que Marcel respondesse, como psicólogo, como coach e como professor universitário. Há uma questão muito interessante que pode traçar um paralelismo da vida acadêmica com a vida profissional. Pergunta o Luiz, no Ceará: meu maior problema no trabalho é a competição entre colegas. Como viver num ambiente assim? Na verdade, o coach vai contribuir da seguinte maneira, né? Aceitar e identificar quais são os fatores de fato que te levam a ver o teu colega como um competidor, né? Na verdade, você precisa considerar que são todos os teus aliados para atingir os resultados que a organização te exige e que precisa ou que demandam. Então, a forma de você trabalhar essas questões deverá ser de uma maneira assertiva, né? E vendo sempre o lado positivo desses encontros ou desses posicionamentos, né? É claro que, às vezes, algumas ambições, desejos e vontades se sobrepõem ao trabalho de equipe. Então, seria interessante identificar, de fato, o que está te movendo para esse conflito, essa crise. Eu gostaria de dar um pequeno depoimento aqui para aquecer um pouco. Eu sou de uma geração, e que há outros colegas aqui ao vivo, e que aqueles que estão também nos vendo, numa geração que nós tínhamos a obrigação de preparar segundos. Ou seja, na minha avaliação de performance e de potencial, havia uma preocupação dentro das empresas de que cada gerente, cada diretor tivesse um segundo que pudesse substituí-lo em qualquer eventualidade. A verdade é que, e isso tem sido também motivo de discussão na área de coaching no meu escritório, como existe uma grande competição hoje, os chefes, diretores, gerentes não estão mais
trabalhando no desenvolvimento das suas equipes. No fundo, não fazem coaching, não fazem mentoring. E recentemente saiu nos jornais, não vou citar o nome por questões éticas, de um presidente de uma empresa que dizia o seguinte, que ele não desenvolvia seus colaboradores porque seus colaboradores poderiam passar a competir com ele. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E é por essa razão que a atividade de coach, a atividade de mentoring, torna-se mais importante. Por outro lado, eu gostaria, nesse momento, de tomar a liberdade de dizer o seguinte, há uma falácia, né, inclusive dentro da administração, da questão do líder. E eu quero dizer aí a vocês o seguinte, só pode existir liderança se o verdadeiro líder fizer coaching e mentoring e counseling com seus colaboradores. Frente a isso, eu gostaria de passar novamente aos relatores e dizer o seguinte, talvez fosse interessante nos aprofundarmos um pouco mais nesses 4 pilares que vocês colocaram. Darmos um pouco mais de ênfase nesses 4 pilares e fazendo uma analogia e um trabalho com base nas perguntas que foram formuladas até agora. O que vocês acham? Ô Paulo, o que você coloca e o que colocou o Richard sobre a falta de tempo e a dificuldade de treinar sucessores e colaboradores é porque, do jeito que as coisas hoje são tocadas, ela não possibilita. Porque o tempo do executivo, se você classificar, ele vai encontrar 3 categorias. Atividades breves, diversificada e fragmentada. O executivo que não gerencia o seu tempo, ele certamente vai ter problema, porque ele só vai ter atividade breve, fragmentada e diversificada. Então, daí a importância da gestão do tempo e a definição de... Porque o presente só faz sentido para as pessoas e para as organizações quando ele é vivido em função de um futuro, em função de um objetivo. Se você não tem objetivo, se você não tem sonho, você não tem significado, não tem importância o teu presente. Porque você vai fazer qualquer coisa que pinte na hora, você faz. Então aí fica difícil ter tempo para desenvolver pessoas, vai ter tempo de pensar no desenvolvimento. Né? E isto tudo é que nós buscamos, com essa estruturação, se o jovem administrador caminhar no conceito, caminhar no ambiente organizacional, na competência emocional, né, e na visão de carreira, nós estamos instrumentalizando, estamos dando condições para que ele estruture bem a sua vida profissional. E não se deixe envolver pelo dia a dia apenas, né? Porque esse é o grande mal das organizações todas, né? A pessoa fica apagando incêndios o tempo todo, correndo para trás, em vez de ter exatamente essa visão do que a empresa em que ele está trabalhando pretende no futuro e se ele quer estar nesse futuro. E aí ele tem que começar a organizar a vida dele para estar junto com a empresa indo para frente, e não apagando os incêndios que vão sendo levantados a cada momento. Né? Petrick, gostaria de contribuir um pouco com você. Eu acho que é interessante a gente ressaltar que não é que você vai se esquecer do dia a dia, porque o relacionamento eficaz, claro, como a gente sempre coloca aqui, é fundamental, né? A gente, como professor, vê na sala de aula, eu acho que o professor é o melhor headhunter que existe para quem vai ingressar no mercado, porque você percebe alunos que são brilhantes em alguns aspectos, mas que você vê que ele não tem a habilidade do relacionamento interpessoal, né? Então, juntando um pouco com o que o Paulo falou da liderança, o líder coach, né? Muitas vezes você, para exercer esse plano de carreira, para se dar bem no dia a dia, você tem que fundamentalmente aprender também o relacionamento que não é igual ao relacionamento que você tem na escola, né? É totalmente outra forma de se relacionar, é uma coisa que tem que ser de alguma maneira aprendida. Nossas gerações, as gerações anteriores, tiveram que aprender isso na prática. Hoje existe um instrumento mais eficaz, por quê? Porque também todo mundo que entra tem que dar resultado mais rápido. Deixa eu fazer uma pergunta à mesa.
Fala-se muito em cumplicidade. Evidentemente que a cumplicidade que existe entre colegas na faculdade não é a mesma cumplicidade que existe no meio empresarial. Certo? Cumplicidade se entende não de passar a mão pela cabeça do outro, mas são aqueles pares, aqueles colaboradores, aqueles colegas que ajudam, que se juntam para obter resultados comuns. Como é que vocês veem isso e como é que esse projeto poderia auxiliar a esse tipo de colocação? Paulo, eu costumo usar muito uma definição muito simples para coaching, que para mim nada mais é do que a eterna busca da autonomia do coach ou da autonomia do cliente. Se a gente levar isso para o projeto, se a gente trazer essa pequena definição, essa simples definição, para o que a gente pretende trazer aqui para o Conselho Regional de Administração de São Paulo, nada mais é do que a gente possa fazer com que esse jovem formando, ou seja, essa pessoa que esteja aí para concluir o curso de administração no último ano, e esses jovens que já se formaram nos 2 últimos anos, tenham a possibilidade de não só contribuir, que a gente tenha a possibilidade de contribuir com eles, no sentido de que eles se tornem mais autônomos possíveis, na medida que eles tenham a possibilidade de ficar muito mais próximos uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, se a gente levar isso para o ambiente corporativo, que é o nosso maior objetivo, fazer com que a gente tenha, nesse projeto, possibilidade de atender as duas partes. Não só ao jovem, mas também à organização que vai estar lá, de bate-pronto, esperando uma pessoa um pouco mais preparada, com seus talentos um pouco mais aflorados. Esse é o nosso grande objetivo nesse projeto. Eu gostaria apenas para atender uma pergunta que vem, antes de passarmos para o segundo bloco, que vem do Nordeste. Anônima, mas teremos que fazer. Ele pergunta: sou do CRA da região Nordeste e como poderíamos ter acesso a este programa? Eu vou tomar a liberdade de responder como coordenador do Grupo de Excelência de Coaching do CRA de São Paulo. Olha, prezado colega, eu acho que você teria toda a condição de nos escrever, entrar em contato com o Departamento de Relações Externas do CRA, que é o órgão do CRA em São Paulo, que coordena todos os grupos de excelência. Ele poderá lhe dar algumas orientações, algumas informações e, eventualmente, estabelecer um trabalho de ligação com o próprio Conselho Regional do Nordeste, porque você há de convir que o Conselho Regional de Administração de São Paulo não pode intervir e respeitar a liberdade de todos os conselhos. Então, nesse momento, nós estamos prontos a ajudar, mas teremos que seguir os trâmites normais que estão dentro do sistema CFA-CRA. Então, eu pediria que você escrevesse ou mandasse um e-mail para o Departamento de Relações Externas. O responsável é o administrador Flávio de Oliveira. Muito obrigado. Vamos, então, agora partir para os debates, mas como nós tínhamos uma pergunta no ar, não é? Antes de nós seguirmos para o segundo bloco, você queria completar, não é isso? É isso. No ambiente acadêmico, o nível de competição é menor do que o nível organizacional. Né? Então, isso já é uma grande diferença. Entretanto, as organizações precisam, principalmente os gestores de RH, precisam ficar atentos que o estímulo à competição é desestímulo ao trabalho em equipe. Porque toda competição é uma relação perde-ganha. Né? E a relação e a cooperação é uma relação ganha-ganha. Então, enquanto os profissionais que estão atuando não entenderem que devem focar muito mais a cooperação do que a competição, né, este ambiente de trabalho ele será menos produtivo. E os jovens que estão entrando no mercado, eles têm outros valores, diferentemente dos nossos, que somos da geração anterior, que fomos condicionados a gerir as organizações na base da relação comando-controle. Quer dizer, onde uma dava e outra obedecia.
Porque o jovem de hoje, ele quer participar, ele quer se envolver, ele não quer ser um recurso, ele quer ser gente. Vocês gostariam de debater? Eu gostaria de acrescentar à fala da Silvana a questão da cumplicidade dentro do ambiente de trabalho, considerando que isso se conquista através de relacionamentos eficazes, onde há lealdade, onde há respeito e transparência, né? E considerar que as pessoas preferem sempre colaborar a competir, né? Então, a tendência natural numa sociedade de relacionamento é, de fato, a contribuição, né? Não podemos deixar que esta realidade seja deformada em função de metas e objetivos que muitas vezes poderão estar superdimensionadas. Então, acreditamos também que esse líder deveria passar por coach. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de fazer um comentário, possivelmente alguém vai olhar e ver meus cabelos brancos, os poucos que eu tenho, e talvez me fazer uma crítica, que eu estou fora da realidade. Mas eu tenho clientes que têm, às vezes, 200 e tantos e-mails para responder num dia. Não é? E eu, junto com a minha sócia, a psicóloga Adriana Levi, temos discutido com eles, porque o nosso processo é um atendimento em conjunto, não é? E ela é coach e psicóloga, eu coach e administrador. E nós colocamos alguma coisa que eu gostaria de passar para debater. A meu ver, os administradores precisariam levar em consideração 3 fatores básicos. Existem assuntos que são urgentes, assuntos que são prioritários, mas assuntos que não são relevantes. Então, nem tudo que é urgente é relevante. Então, na verdade, muitas vezes nós perdemos um tempo extremo, não sou contra isto, a esta maquininha do diabo. Não sou contra essa maquininha do diabo, né? Sou extremamente favorável a ela. Mas o importante é que ela tem uma série de coisas que não são devidamente relevantes. E por não serem relevantes, muitas vezes o administrador ou o jovem estudante, no Facebook, outras coisas mais, Twitter, etc., perde um tempo colossal quando ele poderia estar priorizando e estabelecendo relevâncias e focando de forma muito clara aquilo que deveria trabalhar. O que vocês acham a respeito disso? Me parece que isso não é a visão da geração Y, né? Eu sei disso. Que é a geração... Só que eu não sou uma geração Y, eu sou Y, Z, D, e todo, mas eu assumo a responsabilidade. Estou consciente disso. Eu acho que a gente pode pensar, quer dizer, acho que primeiro a gente deve deixar claro que nós não estamos querendo aqui fazer um curso online sobre administração do tempo. Isso é uma das ferramentas que pode surgir, seja dentro do coaching, seja fora, né? Tem gente que faz isso muito bem aí no mercado. Mas me parece que quando veio aquela pergunta da qualidade de vida também tem que ver diretamente com essa questão do tempo e da administração do tempo. Será que quando você está usando aí o aparelhinho mágico que você mostrou, que a gente não pode falar em marcas nem em nomes, né? Mas será que na hora que você está olhando os seus e-mails, fazendo qualquer coisa, mandando um SMS, o que quer que seja, de alguma forma você não está, embora você mantenha um foco na tarefa, você não está aliviando a pressão daquele momento? Então, eu não condenaria isso assim tão radicalmente. Fala, eu só queria falar que com essa questão das várias chamadas que se tem, né, seja via Twitter, seja Facebook, seja no seu PDA, né, e tal, a pessoa acaba tendo um problema de concentração, e isso é fato. Fica como uma borboleta com soluço, fica prestando atenção em um monte de coisas e não conseguindo focar, e aí toda coisa vira importante. E quando toda coisa vira importante, nada é importante, não é? Então, assim, embora haja todo um acesso a essas tecnologias, o que tem que se levar em conta é que as empresas esperam produção e esperam resultados. E aí acaba ficando difícil de conciliar essas
várias coisas, né? Pois não. Ocorre o seguinte, nós falamos aqui de relevâncias, falamos de importância. O que será importante e relevante? Né? Quer dizer, o jovem, ele precisa que a gente seja específico, né? Eu posso até estar errado na minha conceituação, mas importante no meu entendimento é toda atividade que estiver alinhada com meus objetivos pessoais ou funcionais. Então, na medida em que eu consigo alinhar a minha atividade presente com meus objetivos pessoais ou funcionais, eu estou dando a indevida importância e relevância para o assunto. Totalmente de acordo. Com bastante foco. Ó. Cris, por favor. O que eu gostaria de falar é o seguinte. A gente está aqui discutindo um programa que levou 2 anos de estruturação, de desenvolvimento, um programa bastante embasado e que tem o propósito de ajudar as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. Essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, estão chegando para se dedicar a empresas. E é inevitável que eles vão se deparar com a cobrança por resultados. O que as empresas querem é resultado. E é daí que vem os conflitos, vem os problemas de relacionamento que a gente está aqui abordando. Pois bem, se o que nós precisamos é dar resultado, então precisamos mostrar performance. E performance é consequência do potencial que o indivíduo tem, que ele levou anos desenvolvendo e se preparando para formar. E esse potencial é altamente afetado pelas interferências que estão aí manifestadas pelas mídias eletrônicas, pelos problemas de relacionamento, pelas questões pessoais, pela muitas vezes falta de autoconhecimento. Então, o desafio aqui que nos cabe é exatamente proporcionar a estes jovens formandos, proporcionar a estes novos profissionais o reconhecimento de quais são essas interferências e quanto e com que intensidade essas interferências estão afetando o seu potencial. O potencial está lá, a gente vê isso nas empresas todos os dias, a gente vê isso nas pessoas que a gente está formando nas universidades, a gente vê isso nas pessoas que nos procuram no coaching. Ele tem o potencial, muitas vezes ele não sabe reconhecer esse potencial, em outras vezes ele sabe reconhecer, mas ele permite que as interferências sejam muito elevadas. Eu queria só que vocês confirmassem, é nisso que o programa pode ajudar a melhorar, a reconhecer essas interferências? Exato. O programa ele visa que as pessoas consigam refletir sobre todas essas questões do mundo corporativo. Que na faculdade você tem os grupos, se você não consegue fazer um trabalho, o grupo te ajuda, você pode pôr seu nome e não ter participado. Na empresa, não. Né? A coisa vai estar centrada em você, vai estar exigindo a sua habilidade e a sua competência. E realmente a grande questão é que todas essas mudanças estão ocorrendo muito mais rapidamente do que se tinha percepção antes. Né? Podia ser que as mudanças até acontecessem, mas a gente não sentia com tanta força, e agora não. Né? Eu acabei de chegar aí do Recife e fui atender lá, junto com outros consultores, uma grande demanda do governo de lá, porque estão entrando inúmeras empresas no desenvolvimento do Nordeste, que está todo centrado ali e basado em Recife, e assim, as pessoas estão paralisadas perante demandas muito concretas, muito específicas e se avolumando a cada momento. Então, isso não acontecia antes. Né? Nós estamos num momento de grande efervescência do país e as pessoas têm que estar atentas e não se perderem com a tecnologia. A tecnologia está a nosso serviço, nós temos que aprender a usar. E é isso que eu gostaria de interromper você um instantinho, porque vem uma pergunta aqui de São Paulo que diz o seguinte, que gostariam muito que nós focássemos mais a questão do programa. E para aquecer e atritar um pouco, eu vou jogar à mesa um case real. Constantemente nós recebemos clientes encaminhados por headhunters. E o que ocorre muitas vezes com o executivo de uma empresa chama um headhunter, passa um perfil de potencial, que você acabou de falar, bastante amplo e bastante exigente. 3 línguas, MBA,
até doutoramento, não é? E encaminha os candidatos para o seu cliente escolhe um elemento que é recebido com tapete vermelho. Né? Passa-se alguns meses, o presidente ou o chefe desse elemento chama esse jovem executivo e diz a ele o seguinte: olha, você tem um belo currículo, você tem um potencial fantástico, mas você não está fazendo gols. Então não adianta você viver só com o seu currículo e polir o seu currículo se você não der contribuições reais para a companhia. Como é que esse projeto poderá ajudar a esses jovens, a esses profissionais? Paulo, quando a gente fala das reuniões temáticas, que a gente comenta sobre conceituação, ambiente organizacional, competência emocional e visão de carreira, cada uma dessas situações serão trabalhadas em vários tópicos dentro de cada uma dessas reuniões temáticas. Quando a gente trabalha a conceituação não só no ambiente organizacional, mas conceituações administrativas, aplicadas no mercado de trabalho. E isso é extremamente importante porque não necessariamente o jovem ele viu lá na prática aquilo que ele viu na teoria na escola. Então, assim, quando a gente fala que a teoria na prática é outra coisa, a gente discute muito isso no nosso grupo de excelência em coach. Por que ele fala que a teoria na prática é outra coisa? Porque não necessariamente a questão da teoria foi muito bem embasada. E na hora da prática, ali ele não tem o ambiente propício para isso. Se me permite complementar, Silvânia, eu acho que tem mais uma coisa importante, que o ambiente acadêmico é um ambiente dirigido, ele tem que passar naquela prova e no exame. É muito diferente porque na empresa você tem que atingir objetivos concretos, metas, mas mais e mais não é você ir lá no livro ou na biblioteca e responder, você tem que dar conta disso na prática. E dar conta disso na prática exige uma palavra que se fala 25 vezes por hora em qualquer organização, que é proatividade. Então, tornar-se proativo, quando você sai do mar e entra na terra, ou sai da terra e entra no mar, quer dizer, ambientes totalmente diversos, exige uma adaptação muito forte. Me parece que uma grande contribuição vem exatamente desse nosso programa. É importante apenas uma observação que eu gostaria de fazer aos internautas. Todos nós que estamos aqui à mesa, antes de sermos coach, fomos profissionais. Sim. Como muitos estão nos ouvindo. Não é? Ao longo do tempo, nós fomos nos preparando, desenvolvendo programas, fazendo cursos e nos tornamos coaches. Na verdade, nós trazemos uma bagagem de conhecimento da vida real, do dia a dia, como executivos, como os profissionais, como professores, etc., como psicólogos, enfim. Eu gostaria que este tipo de foco, de situação, que eu gostaria que nós pudéssemos transmitir aos internautas e ao sistema CFA-CRA. Olha, a melhor transmissão que nós podemos fazer é nos disponibilizar para o jovem e para as instituições que queiram multiplicar este programa em qualquer parte do Brasil. Tenho certeza que o GEC e o CRA e o CFA estão disponíveis para contribuir e colaborar para que esse programa atinja a muito mais pessoas. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de informar aos internautas e também à mesa de que nós iniciamos agora a segunda fase das perguntas com mais 15 minutos. É o segundo bloco. Quem gostaria de então, fazer? Eu gostaria de ainda fazendo um gancho com o que eu havia falado, né? Porque não necessariamente todo mundo que está nos assistindo sabe do que a gente está falando, né? Quando eu coloco essa questão da proatividade, eu gostaria que a gente destrinchasse um pouco isso, né? O que quando a empresa diz que precisa de pessoas proativas desde o início, no caso do nosso jovem, o que isso significa? Excelente pergunta. Eu sempre me questionei quando leio artigo, revista, sobre proatividade. E cheguei a uma conclusão, para mim, muito simples, de que só posso ser proativo se eu tiver objetivo.
Se eu não tenho objetivo, eu não vou ser proativo, eu vou ser reativo. Então, quer dizer, a proatividade é decorrência do objetivo. E a organização, para que o indivíduo seja proativo, ela precisa esclarecer seus objetivos, precisa esclarecer quais são os referenciais de controle que vai aplicar na atividade do indivíduo, e aí ele pode ser proativo. Se a organização não tiver objetivo, se o indivíduo não tiver objetivo, a palavra é bonita, mas o efeito é nenhum. Eu acho que a sua definição está quase completa, Jansen, mas aí a gente confunde também com a faculdade, porque na faculdade você tem objetivo, você vai lá e você não é proativo necessariamente, você só está cumprindo com a tarefa. Ser proativo, na verdade, é tomar a iniciativa por você mesmo. O chefe não me pediu isso, mas você está vendo que se você não fizer algo, aquilo não vai acontecer. Então, ser proativo é uma atitude nova, diferente daquela que existia no mundo acadêmico, né? E para isso, eu acho que o coaching ajuda muito no sentido de você dizer, olha, uma das metas, uma das habilidades, uma das competências que você deve passar a ter é essa proatividade. E a gente colocar isso em prática. Eu gostaria, antes de passar para os debates, continuarmos os debates, nós temos uma pergunta aqui do Valdemari, pela via Twitter, que diz o seguinte, é interessante a pergunta, como entende os vários tipos de coach, podendo assim estabelecer contato direto, profissional e cliente? Como é que é? Como entende os vários tipos de coach? Para alguns, existem diversos tipos de coach. Saiu na Veja dessa semana que passou, um artigo eu vou citar porque não há problema nenhum, da prefeita de Ribeirão Preto, dizendo que o seu marido é coach imobiliário. Para mim foi uma surpresa, eu não conhecia que coach na venda de imóveis, mas eu coloco isso à mesa. Existe diversos tipos de coaches? A primeira dificuldade que eu acho que existe é que não há consenso em relação ao conceito de coach. E todas as vezes que a gente não tem consenso ou não tem clareza suficiente sobre um determinado conceito, o primeiro mecanismo de fuga é começar a adjetivar. Então, se começa a se adjetivar o coach, porque falta consenso no conceito de coach. Nós elaboramos o nosso. Para evitar esta forma de consenso, o Conselho Regional definiu um. Né? Agora, o que o Paulo falou do coach imobiliário, talvez seja pela tradução do nome, né? Que é treinador. Né? Coach, treinador, treinamento. Quer dizer, então isto é a mesma coisa que feedback. Né? Feedback foi inventado pela engenharia elétrica e o pessoal de RH e de administração continua dizendo que é retroalimentação, né? Que é um sinal, um retorno. Né? E se você for estudar bem feedback nas relações humanas, é muito mais que isto. Acho que é Olha, apenas atendemos um pouco também os nossos internautas. Diz aqui a nossa colega Diana Chagas, de Salvador, Bahia. Ela faz uma afirmação e um comentário, não tanto uma pergunta. Sabemos que o coach tem o objetivo de preparar as pessoas com ferramentas, conhecimentos e as oportunidades necessárias para se tornarem efetivas e eficazes. Mas ele, por si só, é o suficiente para obter mais recursos e melhores resultados para a organização? Eu gostaria de falar. Por favor. Acho que as duas perguntas podem se juntar e eu gostaria de resumir isso no seguinte. O coaching é fundamentalmente um processo de aprendizagem. Essa aprendizagem que faz com que a pessoa direcione a sua proatividade, já que a gente falou aqui, para alcance dos objetivos fundamentados em resultados pré-estabelecidos. Então, o coaching por si só não vai proporcionar os resultados. O que vai proporcionar os resultados é a aprendizagem que essa pessoa desenvolve ao longo do processo, na medida em que ela se percebe mais e se percebe geradora de resultados. E percebe que os resultados que estão acontecendo, que ela está percebendo, são consequência das suas ações. De que maneira o pensar, o sentir e o agir se refletem em comportamentos e de que maneira esses comportamentos estão levando, para que resultados estão levando. Então, essa é a grande contribuição do processo de coaching. Olha, complementando você,
eu entendo o seguinte, que a grande diferença do coach em relação à consultoria, à terapia, a feedback, é uma coisa muito simples. O coach tem acompanhamento. Né? Quer dizer, o que diferencia o coach, o que efetivamente torna efetivo, é que o processo de mudança é longo, lento. E se não tiver acompanhamento, você pode instrumentalizar, você pode passar conceito e que vai acontecer pouco. Quer dizer, a grande vantagem, no meu ponto de vista, do coach é que tem o acompanhamento. Quer dizer, você pode, no decorrer do processo, ir realimentando e dando feedback e corrigindo o curso para que o indivíduo atinja seus objetivos. E um pouquinho mais, né, Jansen? O resultado é gerado pelo coach, pelo cliente do processo. Cabe ao coach, que é o seu orientador, o papel de estimular as percepções de que esses resultados podem ou não estarem na direção desejada. Através da pergunta unicamente, né? Porque o processo de coaching é sempre feito apenas por perguntas que o coach faz ao seu cliente. O cliente, através das perguntas, raciocina e descobre, então, qual é a resposta que ele tem para dar. Olha, eu tenho que dizer a você o seguinte, nós ganhamos o dia. Ganhamos o dia porque tem uma pergunta aqui de um quarto-anista. Então, os estudantes estão interessados e estão ligados aqui conosco. Estou no 4º ano e já sinto necessidade de me preparar para o término da faculdade e a entrada no mercado de trabalho. Posso me candidatar? Sim, vão ser abertas inscrições através do Departamento de Relações Externas aqui do CRA e em São Paulo. Né? E aí, se eventualmente os outros CRAs também quiserem, aí cada um vai ter que se organizar de uma maneira mais específica. Aí a esse interessado será enviado um questionário que ele preencherá, e esse questionário é que vai embasar o seu coach para que conduza o processo deste programa. Então, muito bom. Mas eu gostaria de dar um pouquinho mais de uma contribuição. Como é que os professores universitários veem essa pergunta deste jovem? Que interessado, motivado, focado, estabelecendo relevâncias, como é que os professores, que são vocês três, e coaches, poderiam dar a contribuição e uma mensagem a esse nosso colega de profissão? Vou associar à pergunta anterior que a nossa colega na mesa, Cris, respondeu, que fala sobre se o próprio processo por si só já seria suficiente. E nós vemos um aluno que está envolvido, comprometido, quer dizer, esta somatória da oportunidade e da percepção que tem em maximizar o seu potencial tende a trazer resultados muito mais favoráveis. Né? Então, a ideia do coach é exatamente em fazer com que o indivíduo perceba este movimento e o coloque a seu favor, né? A favor da organização, a favor de si mesmo e a favor das suas relações. Muito obrigado. Alguém mais teria alguma coisa a contribuir? Pois não, Cris. É bem curioso ver a manifestação desse jovem, porque o que a gente sente falta, os jovens que a gente recebe, geralmente eles trazem uma grande dificuldade em demonstrar o reconhecimento de qual é o seu verdadeiro papel nesse contexto. Então, ao chegar numa empresa, como é que esse jovem vai se vender? O que é que ele vai mostrar? Ele vem com toda essa bagagem e ele não sabe ainda qual é o verdadeiro produto que ele é, que na verdade é esta a forma como ele deveria se apresentar. O que é que ele tem para adicionar àquele contexto onde ele está inserido? Qual é o valor que ele pode agregar e o que mais ele pode oferecer? Antes de continuarmos o debate, tem uma pergunta aqui do Zenóbio, que eu acredito que nós devíamos repassá-la para os profissionais de recursos humanos. Será que deveremos repensar a forma de contratação? Com certeza. Como é que a mesa vê esta pergunta?
contratação. Com certeza, porque assim... Eu disse o nome dele é Zenóbio. Via Twitter. As empresas estão selecionando pessoas, muitas vezes, com exigências de competências que elas não usarão no seu dia a dia, ou que não são necessárias para o desenvolvimento da empresa. Então, assim, esse processo é uma estrada de mão dupla, porque ao mesmo tempo que estamos preparando um trabalho para atender ao jovem, vai ser necessário um trabalho para que as empresas também entendam o que elas estão querendo desses jovens e o que elas querem delas mesmas, para onde elas vão, né? Isso é todo um trabalho de autoconhecimento que vai para os dois lados da questão. Eu gostaria muito de dar uma atenção muito especial para a nossa colega Regina Feitosa, via Twitter. Ela até faz uma menção dizendo que não haveria necessidade de discutir o assunto, apenas que nós mencionássemos o assunto e o comentário dela. Segue o comentário dela. No mundo corporativo, extremamente competitivo, mulheres precisam a todo momento provar a sua competência e ainda são preteridas. Isso faz me lembrar, a coisa de uns meses atrás, o Conselho Regional de Administração tem por norma reconhecer os administradores de destaque mensalmente. E foi escolhida pelos seus méritos, pela sua competência, a presidente da... lembra, Flávio? Magazine Luiza? Magazine Luiza? Não, a presidente da, se não me falha, de uma empresa da Pepsi, da PepsiCo. A sistemática, antes de ser dado a ela uma comenda e um diploma, é feito um pequeno debate, uma troca de ideias. E foi perguntado a ela de forma categórica, como é que você chegou a ser presidente da Pepsi? E ela, sem titubear, respondeu, e eu marquei isso profundamente. Competência. Ela respondeu de forma, sem pensar, dizendo, eu cheguei à função de presidente através da minha competência. Mas não com vaidade. Falou aquilo espontaneamente. E eu acredito que pela sua trajetória, ela realmente se saiu muitíssimo bem. Bom, nós estamos já com o tempo praticamente esgotado. E vem aqui uma última pergunta do Pará. É isso? Só que eu não estou conseguindo acessar aqui a pergunta. Vamos dar alguns minutinhos. Qual é o melhor momento da empregabilidade dessa ferramenta no ambiente organizacional? É uma colega nossa do Pará. Perdão. Pérez Figueiredo, colega. Quem quer perguntar? Quem quer responder? Qual o melhor momento? Se esse projeto, como é que poderia contribuir para a empregabilidade dos profissionais que estão se preparando para adentrar o mercado de trabalho? Só que nós temos um tempo muito curto, temos 30 segundos para isso. É a aprendizagem da reflexão. Quanto mais o indivíduo reconhecer as suas possibilidades, melhor empregabilidade ele terá. Bem, estamos no final, eu devo passar a palavra ao Flávio, mas antes disso eu quero agradecer à mesa, agradecer aos internautas, agradecer aos conselhos regionais de administração que nos assistiram e, de forma muito especial, ao Conselho Federal de Administração pela belíssima e a magnífica iniciativa de instituir a Plataforma do Conhecimento. Muito obrigado.